E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui comigo no canal John Financeiro. Então, mais um banco apresenta problemas financeiros aqui no início do ano de 2026, né? Fazemos esse vídeo em 19 de janeiro e a coluna do jornal o Globo de Lauro Jardim mostra que banco é esse. BRB, o Banco de Brasília, recebe carta do Banco Central nesta manhã sobre insuficiência patrimonial por transações com o Banco Master. É o furacão Banco Master. Todas as instituições que a gente está percebendo aí que tiveram este relacionamento, essa relação com o Banco Master, né, estão indo para o buraco. E o BRB está também nesta lista, o que tudo indica. O que significa então essa insuficiência patrimonial? Vamos entender tudo isso nesse vídeo e muito mais. Já considera só deixar seu like, se inscreve no canal, marca as notificações, ativa o sininho e comenta aí no final o que você acha, tá certo? Vamos aqui direto ao assunto. Bem, essa coluna aqui mostra o motivo por detrás dessa insuficiência patrimonial, que é o Banco Central está dizendo, ó, você não tem dinheiro para pagar os correntistas, né? Os investidores que têm dinheiro aí investido, né, dinheiro no banco. Se todo mundo começar a pedir saque da instituição, você não vai ter como pagar. Então, cuidado, você vai precisar de um aporte. Então, há uma necessidade aí, com certeza, do governo do Distrito Federal de injetar aí pelo menos aí 4 bilhões de reais para o Banco de Brasília, o BRB, sair dessa insuficiência patrimonial. Então, eles não estão com facilidade ou normalidade de manter, né, este patrimônio, essas transações aí dos clientes que, se pedirem, né, um saque, né, a maioria dos clientes ou todos os clientes, o banco não vai ter como pagar cada um desses clientes, né? Devolver o dinheiro de cada um desses clientes. Então, isso é um alerta do Banco Central que mostra, então, que o Banco de Brasília está com esse problema. Outra matéria aqui, essa daqui já é uma matéria do Estadão. Haddad dá ultimato, governo do Distrito Federal precisa aportar 4 bilhões no BRB, que tem risco de intervenção. Então, percebam o que está acontecendo. Não é só um problema que está aí rondando o Banco de Brasília. O Banco de Brasília pode estar em risco até de intervenção por parte do Banco Central, coisa que ele fez em corretoras de câmbio, coisa que ele fez em outras instituições, coisa que ele fez no Banco Master, né? Então percebam o que está acontecendo com isso, essas transações que ele realizou no Banco Master, né? O Banco BRB, então, teve este problema agora no início de 2026, é o que está sendo constatado, e tem muito mais coisa aqui por detrás dessa situação. Olha o que diz aqui a coluna do Estadão. Banco Estatal afirma que segue sólido, opera com normalidade e que prejuízos estão sob apuração de auditoria independente após publicação da reportagem. Ministério da Fazenda negou que o ministro tenha falado com o GDF ou BRB, né, o governo do Distrito Federal ou BRB, mas não comentou sobre as tratativas do tema com o Banco Central. Então percebam que o negócio está fervilhando em Brasília e cada vez que se mexe mais nesse caso Master, a cada dia a gente vê a lama apodrecendo, né? A lama podre e o mau cheiro surgindo desta situação, porque era muita ligação do Banco Master com operadores, com políticos, né? Ali em Brasília. Então aqui outra matéria do jornal Estadão, Haddad, o furacão Master Vocário, que pode arrastar mais um banco para o buraco. Então percebam que o que a gente está falando aqui é um negócio muito sério. Mais um banco, né, diante dos outros que já foram, corretoras, etc., que já foram para o buraco, sofreram intervenção do Bacen, mais então um banco agora pode vir a bancarrota, ninguém sabe, né? Ele está operando normalmente e os noticiários estão falando disso, né? Do risco de intervenção por parte do Banco Central. Aqui também outra matéria eu tenho aqui do Estadão, na coluna do Fernando Neri. Quem tem dinheiro no Banco de Brasília tem de ficar preocupado?
e tirar o valor do banco. Então o especialista aqui, ele trata sobre essa situação, né, explica que no pior cenário o Banco Estatal do Distrito Federal seria socorrido com dinheiro público. Isso porque é um pouco difícil um banco estatal muitas vezes quebrar. Ele pode ser incorporado, né, pode ser comprado, mas quebrar por ele ser do Estado, então o dinheiro do pagador de imposto, olha só, né, a má gestão da coisa pública pode acontecer e o dinheiro do pagador de imposto então vai para cobrir o rombo, o buraco nessa situação. E percebam que no passado nós pensávamos que o Banco de Brasília estava bem sólido, estava bem tranquilo, porque estava querendo comprar o banco do Vorcaro, né, o Banco Master, e agora surge aí a dificuldade. Então percebam que com o passar do tempo, né, a gente vai vendo o que estava por detrás de tudo isso. Aqui também, em mais um outro portal, aqui o canal My News, né? Essa matéria aqui do Evandro e da Mara Luque fala assim: o colapso do BRB e o plano que pode quebrar Brasília. Eita, então olha só, estão falando até outros jornalistas dessa situação que pode aí trazer um colapso, né, ao BRB e pode trazer realmente um grande problema ali para o governo do Distrito Federal, que pode abalar as estruturas de Brasília. O Banco de Brasília está à beira de um abismo financeiro e a conta deve cair no bolso do cidadão, diz Ricardo Capelli. É aquilo que a gente fala, né? A má gestão acontece muitas vezes e quem paga ali a conta de tudo isso é o cidadão pagador de impostos. Então, isso daí que deve ser revisto no Brasil, né? As penas para quem gerencia de maneira irresponsável, né, uma gestão temerária, né, o dinheiro público, né, isso daí deve ser revisto, as penas devem ser sérias, né, pesadas para esse tipo de situação, porque envolve dinheiro público, envolve dinheiro do pagador de imposto. Olha só essa matéria do Gazeta também. BRB projeta prejuízos com liquidação do Banco Master e pode receber dinheiro público do Distrito Federal. Então, o banco que a gente pensava que estava sólido apresenta, então, aqui problemas e está arrastando tudo que toca, tá? O Banco Master. E olha só, percebam que até aqui, ó, Distrital alerta que crise no BRB pode afetar o Instituto de Previdência do Distrito Federal e prejudicar até aposentados. Então percebam que vai como uma cebola em camadas, né, afetando outros setores, afetando institutos de previdência, afetando corretoras, afetando bancos, afetando governos. Então percebam, cidades, né, prefeituras que aportaram recursos aqui no Banco Master. Então, tudo isso que o Banco Master está ali de alguma forma conectado, ele tem uma influência. Aí, em último lugar, eu quero falar para vocês essa situação aqui, ó, que a própria Polícia Federal, nesse caso Master, aponta risco sistêmico ao sistema financeiro. Olha só, então não há um risco sistêmico no momento, mas a Polícia Federal falou na época, né, que as situações que estavam ali envolvendo o Banco Master, isso dali era para trazer um risco sistêmico, se não ocorresse a intervenção, porque o risco sistêmico, pessoal, é aquele risco que ele afeta todo o sistema financeiro, né? E como em camadas, um efeito dominó, né? Ele vai afetando tudo ao seu redor e até outras instituições, outros bancos que podem também vir à bancarrota, vir quebrar, né? Vir sofrer aí a solvência, dificuldades financeiras, e é o que a gente está vendo no Banco de Brasília. Tá? O risco sistêmico não está ainda, né, expandido a diversas instituições, mas você percebe que começa a afetar outros bancos, corretoras, instituições financeiras que tinham uma relação direta ou indireta aí, pequena ou grande ou média com o Banco Master. Então é por isso que a Polícia Federal traz esta informação aqui. Nesse caso, essa matéria também é de 16 de janeiro. Então são fatos que vão surgindo agora, né, no início de janeiro, e a gente percebe aí o que está acontecendo com o BRB. Então mais um banco, né, apresenta essa dificuldade. Vejamos aí as cenas dos próximos capítulos, o que vai acontecer nos próximos dias, nas próximas semanas, se novas instituições financeiras virão a público, né? Se o banco BRB aí vai ter que arrumar a casa com o dinheiro público para não sofrer essa intervenção do Banco Central, porque as regras do Banco Central são muito severas e o Banco Central liquida mesmo, tá?
ou então outra instituição compra, né, privatiza o banco, etc. Então é o que a gente pode ver aí em toda essa situação, mas não é um caso ainda para a correria bancária, né, para aquela correria aos bancos para saques, porque senão realmente quebraria o banco, a instituição, porque é uma instituição pública, então existe ainda essa opção para a instituição aí ser socorrida com dinheiro público. Tá certo, pessoal? Então era essa informação que eu tinha para tratar com vocês. Obrigado por terem assistido esse vídeo. Comenta aí embaixo o que, que você acha sobre essa situação aqui do BRB, mais um banco aí que apresenta problemas e que tem risco, né, de intervenção do Banco Central se nada for feito. Tá, ok? Comenta aí embaixo, vamos conversando de maneira saudável nos comentários e já agradeço aqui a sua audiência no canal John Financeiro. Muito obrigado mais essa vez. Até a próxima, pessoal. Valeu!